Talvez você tenha visto meu vídeo falando sobre por que eu acho que a IA está piorando ao longo do tempo, né? E um dos grandes motivos que eu falo lá, e vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, é a qualidade e a sugestão que existia na V3, né? Que você está vendo algumas outras imagens na sua tela agora. Essas foram algumas das primeiras imagens que eu gerei com a Midjourney e realmente me espantaram muito e me empolgaram muito na época. Né, o quão fresco é, né? E quão cheio de vida é uma cena como essa, né, cheia de possibilidades de pintura. Né? Nessa época eu estava usando nomes de várias pessoas, até artistas contemporâneos, para tentar chegar em resultados interessantes. Nesse caso aqui usei o Sargent, então estava usando também grandes mestres. Gosto muito da variação de cores, né, que surge nas imagens, variação de shape, composição, variação de cor, né? Então quando você entra com nomes como Sorolha, que vão numa linha muito mais colorida em suas obras, né, acaba trazendo um pouco dessa vida aí para as pinturas, né? E também escala, noção de escala, né, como nessa peça aqui. Então eu gostava muito disso, sempre me empolguei muito com isso e é um dos motivos, né, que eu vou usei muito a V3 para tentar chegar em resultados melhores, tanto na V4 quanto na V5, e eu acho que alguns dos melhores resultados que eu atingi até hoje foram por conta disso. E só um parênteses, né, antes de seguir em frente, eu acho que isso também mostra muito a necessidade de ser artista e ter um olhar artístico para as peças que você está olhando, porque dentro de toda a sugestão que tem aqui, a gente enxerga coisas além, que podem ser usadas. Hoje em dia a gente tem ferramentas ainda mais avançadas de controle da IA, e eu acho que isso só vai ficar cada vez mais robusto, para a gente manter as composições que a gente tem antes, manter os sketches que a gente tem antes e só evoluir em cima disso. A gente chegar mais perto ainda dessas imagens anteriores, diferente da Midjourney, que ainda não tem um controle muito grande. Então, eu realmente gosto dessa junção de várias ferramentas em várias versões e como que a gente pode atingir resultados inovadores com ela. Claro, também respeito muito o lado da produção artística, né, mundial, que entrou nas bases de dados e tal, então tem toda essa discussão que eu sei que está acontecendo, tem muitos problemas em todas as ferramentas que a gente está usando agora, né? Quem sabe um dia a gente consiga resolver algumas dessas coisas, seja compensando as pessoas da forma correta ou utilizando só material que é domínio público. Talvez a gente chegue em algo que faça sentido e que a gente possa usar para realmente inovar, achar coisas novas e não simplesmente, né, roubar tudo que a gente tem aí de copyright pelo mundo. Beleza? Então, seguindo em frente, deixando um pouco isso de lado, isso é uma discussão viva, que é super importante, mas eu quero falar de outras coisas aqui hoje. Lá atrás, há muito tempo atrás, eu fiz esse estudo de pintura usando como base fotos. Né? Então eu peguei uma foto de uma cena, né, de deserto e pintei por cima essa procissão aí com, né, umas figuras com trajes, né, vermelhos e tal, um pouco do rebatimento do sol, do céu azul e tal, né? Então foram exercícios muito legais e isso era o que sempre me encheu os olhos com relação a V3, né? Se a gente olhar para esse tipo de arte, dá pra gente pensar, pintar aqui por cima e achar coisas legais, usar um pouco daqueles shapes e trazer novos shapes, né? Realmente sempre me empolguei muito com isso. E aí eu tentei fazer exatamente um processo parecido, né, com a própria inteligência artificial. Então gerei algumas imagens, a gente vai ver algumas aqui. Algumas vocês já viram em outros vídeos meus sobre o tema. Mas essa é uma delas, né, que eu gosto muito da variação de cor interna, principalmente nas nuvens. Aqui sim tem nomes de alguns artistas contemporâneos da indústria do entretenimento e tudo mais, né? Então é uma imagem problemática em sua natureza, mas eu trabalhei ela mais como um experimento do que realmente uma produção, né? Eu acho que a gente teria que ir em outras direções para isso ficar
sendo possível de ser usado num meio de produção. Tá? E o que eu fiz? Né? Eu peguei essa imagem e joguei na V4 e pedi outras coisas. Né? Então é um jardim fantástico, em algumas delas usando nomes, algumas não usando. Né? Então, nesse caso aqui, eu usei bastante o Joaquim Sorolla, mais uma vez que eu falei, que ele pintou jardins, ele pintou muitas flores e ele usa muito a luz de rebatimento. Então eu sabia que ia ter muita luz de rebatimento, né, em vários planos se eu usasse o nome do Sorolla. Isso já é outro ponto importante, né? A gente entender da história da arte, para a gente trazer alguns artifícios que eram usados na história da arte. Né? Então o Monet com as Vitórias Régias, né? Várias coisas que a gente sabe que vão vir de elementos, né? O Almatadema com todo o seu mármore ali e aquelas, né, coisas bem clássicas, ou o Bouguereau com também as formas, né, de figuras humanas e tal. Então tem vários elementos que a gente conhecendo a história da arte, ou Klimt com os seus elementos geométricos, assim como a gente vai ver em outro vídeo que eu quero fazer. A gente traz muito esses elementos para as artes, a gente consegue combinar coisas, né? A história da arte sempre foi muito combinar coisas, então eu acho que a gente, com uma ferramenta como a IA, a gente pode chegar em alguns resultados que a gente não pensou antes, né? Pegando esses elementos todos e trazendo essa combinação toda. Então essa foi uma das primeiras imagens que realmente explodiu minha cabeça, assim, com relação à IA. Né? Tem muita coisa para resolver, tem muita coisa esquisita, né? Tem uma pedra aqui com muita perspectiva atmosférica, mas ao mesmo tempo não tem continuação dela embaixo, então em que plano que ela tá. Tem umas coisas esquisitas na imagem, né? Resolver um pouco mais tanto a arquitetura quanto os elementos dos vasos em volta, né? Que tá bem poluído aqui a cena, mas é uma cena muito bonita, uma cena muito organizada, né? Com elementos muito bacanas, uma composição bacana, uma luz que funciona. Então eu realmente gostei muito e acho que tem muito em base esse processo de usar a imagem lá que eu vi na V3, que eu gostei bastante, e aí depois trazer ela aqui para o contexto da V4 na época, né? A V5 a gente ainda vai ver alguns exemplos depois, tá? Então mais alguns exemplos aqui, gosto bastante de várias composições, né? Bem intrigantes, bem fora de uma estética bem IA, né, como a gente está acostumado a ver. Eu acho que essas foram as imagens mais próximas de pinturas de artistas que eu acompanho, de artistas do passado, que eu consegui ver, né, recentemente aí sendo feitas pela IA. Né, na V5 a mesma coisa, né? Nesse caso tentei focar bastante em artistas antigos, então o Sorolla mais uma vez, John Singer Sargent, Almatadema e tudo mais, Edwin Lord Weeks também, tentando trazer um pouco desses nomes, né, para popular mais uma vez aquela questão lá que eu falei, né, das luzes de rebatimento, das luzes intensas, principalmente pegando o Sorolla, né, e tem muita coisa legal, muita coisa interessante de ângulos, principalmente pensando aí em possibilidades de mood, né? Resolver isso aqui depois, resolver a arquitetura mesmo, vai ser um próximo passo, e muito importante ter um artista envolvido para realmente conseguir entender e decupar o que está em cada uma dos elementos arquitetônicos, fazer um design mais definido e consequentemente conseguir propagar isso para outros elementos da cena, né? Se a gente precisasse ver essa mesma cena de outro ângulo, né? Se a gente estivesse usando como base um 3D aqui, muito provavelmente a gente conseguiria popular em outros lados, até usando a IA, e ter uma replicabilidade, né? Mas se for no 2D, a gente vai ter que pensar em todo o plano de construção desse ambiente e como que a gente pode chegar a isso mais próximo de algo que vai para a produção, né? Então mais um exemplo aí da V5, muito bacana, cores muito legais, gosto muito desse noise aqui de cores quentes e frias, né? Eu acho que dá uma vida muito interessante e provavelmente está bebendo muito da fonte de um Sorolla, né? O uso das cores aqui também é muito bacana, até a própria concentração de flores e a sua distribuição aqui é muito interessante em termos de cores, em termos de padrões, né? Eu acho que traz muita qualidade para a imagem como um todo, tá? Lembra do Monet que a gente falou aí no outro vídeo, né? Eu trouxe a mesma coisa, então fazer uma nova pintura do Monet na V5, só que agora usando como base essa imagem aqui, né? Então trazendo ela como seed, né? Se a gente for falar do lado técnico de como faz isso,
né, trazendo ela como seed e usando ela para gerar variações. E é muito legal as coisas que aparecem, né? Não tem nada a ver com Monet, é uma coisa bem, é um Monet exagerado, né? Principalmente em termos de saturação, mas ele traz um pouco, né, os elementos, como a gente falou, das Vitória Régia, traz muita sugestão de coisas, então um pouco dos elementos impressionistas, apesar da gente ter uma luz bem volumétrica aqui, né, a gente traz alguns desses elementos impressionistas, mesmo aqui, né, a forma de resolver, alguns até cacuetes, né, de o que é um Monet, assim como a gente falou no outro, mas traz um resultado muito interessante. Essa aqui, principalmente, aí foi mais um passo, né, além que eu achei de qualidade, né? Isso com uma animaçãozinha 2D, né, como um fundo, né, eu acho que seria muito interessante. Daria para ter muitas possibilidades aqui em cima, né? Mais uma vez, precisaria de um artista mais experiente para resolver a arquitetura dessa ponte, que seria muito interessante, mas gosto muito até dessa trepadeiras aí, né, na ponte, ficou muito interessante a forma como resolveu. Então, muito, muito legal mesmo. Agora um outro exemplo, né, e essa daqui, né, a gente vai ver um detalhe um pouco maior dela na sequência, é uma das imagens que eu mais gostei, né? É legal mais uma vez ver que na V3 ela vem bem solta e depois ela traz um monte de detalhes, né, ela traz um layer de detalhes que é muito interessante, mas eu gosto muito dessas imagens pensando em pintar por cima, né, e pegar um pouco mais dessa essência, desse frescor que a gente vê nessas imagens, nessa soltura, nesses valores e cores, né, nesse noise que a gente vê, que é muito legal. Então essa aqui, sem brincadeira, assim, sem puxar o saco da V3 mais uma vez, é provavelmente uma das imagens que mais me impressionou na IA até hoje. Eu gosto muito da soltura dessa imagem, da forma como resolveu um monte de coisa. A arquitetura é uma bagunça aqui, né, de influências e tudo mais, mas tem uma incompletude que eu acho magnífica nessa peça, né? Então eu gosto muito dela, usei ela como base mais uma vez para fazer outras coisas. Gostaria de fazer usando ela no futuro, segurando um pouquinho mais essa composição, porque como eu disse, na Midjourney ele pira um pouco, né? Então eu queria que tivesse mais essa composição e vendo o quanto mais daria para detalhar ela, para ir num caminho mais claro e menos sugestivo, para ver o que aconteceria. Mas eu realmente gosto muito dessa imagem. Queria ouvir a opinião de vocês aí, de tudo que vocês já viram de IA, se realmente impressiona tanto quanto me impressionou, né? Mas aí, mais uma vez, como eu falei, peguei essa imagem e usei ela como base, como seed, para gerar imagens, seja pelo John Singer Sargent, uma pintura arquitetônica do John Singer Sargent, eu acho que esse aqui é o caso, né? Também algumas do Laurent Alma-Tadema, Edwin Lord Weeks, que é um pintor que vai trazer bastante elementos da Índia, porque ele pintou muito na Índia, então você vai trazer muito desses elementos arquitetônicos para as pinturas quando você usa o nome de alguém que a maioria das suas pinturas é de Índia, ou se você trouxer no prompt, né, elementos da arquitetura indiana, mas é capaz que você vai trazer mais puxando um Edwin Lord Weeks do que se você realmente fosse descrever ali o que você quer, tá? E aí na V5 também mais umas coisas interessantes. Eu gosto muito da sugestão nesse caso aqui, principalmente parece ter até uma linhazinha em volta, né? E fica quase que uma aquarela, né? O próximo exemplo também traz um pouco disso, né? Fica quase que um detalhamento de aquarela. Eu gosto muito como resolveu essa parte aqui, uma parte bem sugestiva, com um frescor muito grande. Eu gosto nas sombras aqui como o céu, né? O azul do céu complementa aqui, então fica muito interessante. Ainda tem um pouquinho, né? Uma composição um pouco esquisita, bastante contraste aqui nesse lado, né, onde é o ponto focal principal, mas gera um fluxo, né, de leitura através da imagem que eu acho muito interessante, principalmente a colocação desse elemento verde, né, contrastando com cor e também contrastando com formato aqui na frente. As escalas são interessantes. É uma pintura também muito legal, que chama muito a atenção pela sua beleza, né, e pela, às vezes até um pouco pela incompletude das coisas, né?
pequenos detalhes arquitetônicos. Vou voltar nessa região que eu realmente gosto bastante, né? Então, mais um exemplo aqui agora, usando provavelmente o Lawrence Almatadema. Então, você vê que ele define muito mais e sugere menos, porque o Almatadema era bem de definir as coisas, né? Então, tem algumas coisas esquisitas de escalas ali e tal, e até essa mudança abrupta, né? De cor, né, de uma arquitetura bem branca e cheio de uma mistureba de arquitetura, né, sempre acontece. Eu gosto bastante disso aqui, né, tá super no alto, é esquisito, mas é um esquisito interessante, né. Que faria sentido isso, né, só se for aquela coisa meio Game of Thrones que abre um espaço no chão e você joga as pessoas, né, mas aqui embaixo é água, né, então, enfim, né, são coisas pra gente se perguntar aí por que tá aí, como que faz sentido. Eu acho que era mais pra isso aparecer ali em cima e acabou trazendo uma coisa esquisita, né? Então, esse é o tipo de pergunta que um artista tem que fazer para deixar isso aqui funcional em algum momento ou fazer as alterações necessárias, dependendo, colocar lances de escada aqui para baixo, né? Fazer algumas pinturas aqui por cima para deixar isso aqui muito mais funcional, né? Então, alguns outros exemplos agora usando essas imagens, são imagens bem legais que a gente também vai ver um pouco no detalhe mais para frente, mas também para ver as explorações. Vocês já viram essa imagem aqui, né? Ela veio num outro vídeo meu falando sobre o vazio, né, na arte de IA, né, que todos os papéis e tal estão em brancos. Isso resolveu na V5, a V5 tem aparecido coisas mais estampadas, mas eu gosto muito, né, eu pedi meio que um laboratório astronômico e tal, então é legal ver vários elementos, como eu já falei no outro vídeo, e gosto principalmente dessa sugestão de como resolver as coisas que estão lá atrás na janela, né? Na V5 é engraçado, essa solução da janela, assim como todo o resto, ele fica muito mais claro, muito mais descritivo, muito menos sugestivo, assim como a gente falou naquele outro vídeo, né? E se a gente for olhar aqui, né, na final, a gente consegue ver que tem uma questão interessante aqui da variação de cor interna da árvore e o azul aqui, esse jogo de cores quentes e frias, que eu acho que ficou bem legal. Também, mais uma vez, a arquitetura teria que ser resolvida, ela é uma arquitetura esquisita, que não funciona direito, e às vezes isso acontece, né? Tem umas coisas mais modernas aqui, junto com coisas um pouco mais antigas, então é interessante que tem esse jogo aqui, até um pouco mais para os tempos atuais. Gosto muito dessa parte aqui, né, essa variação de cor próxima ali, mas tem muita coisa que é descritiva, né? Se a gente olhar para a imagem que gerou ela, é muito mais sugestiva, tem um frescor completamente diferente, né? Eu posso ser um pouco maluco de dizer isso, algumas pessoas devem me crucificar aí, mas essa variação aqui desse noise é maravilhoso. Desculpa aí quem gosta de coisa mais definida e tal, mas isso aqui é uma variação animal que eu gostaria de ver. Se a gente for olhar alguns artistas atuais, o Yun An, que foi da Riot e tal, ele faz muito essas variações internas de noise, que vem muito do impressionismo também, daquelas pinturas quase que um pontilhismo com várias cores, né, que a gente vê aqui, né, essa influência, que eu acho que dá um frescor, dá uma vida que só o impressionismo realmente conseguiu fazer, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, é uma forma interessante de experimentar. Me conta aí se vocês já experimentaram isso, se tiveram alguns outros resultados interessantes. Realmente essa é uma sequência de imagens que me empolga sobre as possibilidades que a IA pode trazer. Tirando de lado, claro, todas as coisas problemáticas que eu não quero minimizar de forma nenhuma, mas que realmente eu tenho usado a ferramenta e tentado me empolgar um pouquinho com o futuro aí que a gente pode ter pela frente. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.